Você sabe o que é osteopatia? No programa de hoje, nós vamos falar com um profissional super gabaritado desse tratamento que é eficiente, principalmente para as pessoas com mais de 60 anos. Não saia daí. E para falar sobre isso, eu converso hoje com o Dr. Felipe Matuzzi Teixeira, fisioterapeuta, osteopata DO pela Escola de Madrid, professor da Universidade de Brasília no curso de fisioterapia e professor convidado da Escola de Madrid. Felipe, obrigada pela participação no programa. Obrigado pelo convite. Adoro conversar com amigos. Acho que eu fico também. mais à vontade, mas também fico tensa às vezes de estar falando alguma coisa que não é. Mas vamos falar um pouquinho então da sua especialidade, que traz um pouco desse trabalho com o paciente, né? E essa especialidade nova que é a osteopatia. O que é a osteopatia para as pessoas que estão nos assistindo entenderem e, à medida que o programa foi evoluindo, conseguirem, às vezes, encontrar nessa nova especialidade, não sei se tão nova assim, você vai nos explicar, um tratamento que seja eficaz para elas dentro do que elas possam estar sentindo. Muito bem, obrigado pelo convite mais uma vez. A osteopatia, na verdade, ela foi idealizada pelo Dr. Andrew Taylor Still em 1874, nos Estados Unidos. Ano passado comemoramos 140 anos de osteopatia no mundo. Não é antigo. Né? Já tem bastante tempo. No Brasil, as primeiras escolas começaram mais ou menos 20 a 25 anos, né? Principalmente trazida pelos europeus, para formar os primeiros fisioterapeutas osteopatas. A osteopatia é um sistema de tratamento com metodologia e filosofia própria, que ela enxerga o paciente como um todo, ou seja, não existe um osteopata especialista em alguma coisa. Ele é osteopata, ele tem que atender tudo. E no que concerne os atendimentos de osteopatia, basicamente a gente atende os problemas musculoesqueléticos, viscerais e cranianos, em toda a sua esfera. Então, numa única sessão de osteopatia, você pode ter abordagem nas vísceras, ou seja, nos órgãos, no sistema musculoesquelético ou mesmo no crânio. E quem é o osteopata? Ele tem que ter uma formação nível superior? O fisioterapeuta é o único profissional de nível superior que pode fazer? Como é que funciona? Então, no Brasil, a regulamentação é pela fisioterapia. A Organização Mundial de Saúde recomenda 2 tipos de profissional osteopata. Primeiro é a formação em osteopatia numa universidade, como em alguns países tem, por exemplo, na Inglaterra. No Brasil, é a cargo do fisioterapeuta, que é a formação tipo 2, que a gente chama. Ou seja, ele tem uma formação base de anatomia, fisiologia e toda a clínica, né, de 5 anos, e o curso de osteopatia de mais 1.000 horas, pelo menos, num tempo de estabilização de pelo menos 4 anos. O meu foi de 6 anos. Eita. Eu fiz mais 6 anos de curso de osteopatia para a gente poder ter um conhecimento bem razoável para atender os pacientes. Uma nova graduação, né? É bem pior. É verdade. Doutor, e como é que funciona, então, a osteopatia voltada para o paciente? Quem é a pessoa que pode procurar esse tratamento? Muito bem, a osteopatia ela é indicada desde o recém-nascido até o idoso, né? Então, no recém-nascido a gente basicamente vai trabalhar as sequelas relacionadas ao trauma do parto. A criança quando nasce, muitas das vezes tem alterações do crânio, malformações que não voltam depois do parto. Então o osteopata vai lá e vai tentar dar mobilidade para essa região. Então, de uma forma geral, o osteopata ele busca dar uma maior mobilidade aos tecidos do corpo. Tudo é feito através de manipulação? Isso. As técnicas são feitas de forma manual, né? Então existem várias técnicas. As mais famosas são as técnicas de alta velocidade, os thrusts, que dá aquele estalido, né? Famoso. Mas existem inúmeras técnicas mais suaves, dependendo do paciente. E qual que é a indicação quando a gente pensa na terceira idade? As pessoas que já têm mais de 60 anos, o que geralmente elas apresentam para buscar na osteopatia a solução para um problema? Muito bem. Para a terceira idade, a gente entende da seguinte forma.
O corpo, ao longo dos anos, ele vai sofrendo uma série de traumas, seja traumas físicos, traumas relacionados a problemas emocionais, seja traumas relacionados a doenças. Por exemplo, a pessoa já teve uma pneumonia, né? Isso gera um trauma no corpo e o corpo precisa se adaptar a isso. Então, muitos desses traumas, eles geram pequenas sequelas de alteração do movimento. Essa soma de perda de movimentos ao longo dos anos vai fazendo com que o corpo tenha dificuldade de se adaptar. Essa dificuldade de adaptação começa a forçar algumas estruturas. E, normalmente, as estruturas mais comprometidas nisso é a coluna. E como é que, porque aí me gerou uma curiosidade, como é que uma pneumonia anterior, no passado, complica, de repente, a parte motora do movimento? Qual que é a relação entre essas estruturas? Muito bem. Toda vez que você respira, inspira e solta o ar, o pulmão precisa fazer um movimento cilíndrico, rotação interna e externa, que a gente chama, né, tecnicamente. Então, para você girar o tronco, fazer qualquer movimento com o pescoço, com o tórax, esse pulmão precisa acompanhar esse movimento. Então, quando você tem uma pneumonia, os tecidos que envolvem o pulmão, das pleuras, ele fica assim, com uma dificuldade de mobilidade por conta disso. Houve um comprometimento durante aquele processo. Exatamente. E aí é como se ele ficasse cicatrizado, duro? Isso, exatamente. Ele tem, então, uma pequena cicatriz no local e tem essa dificuldade. Não quer dizer que ele não vai respirar adequadamente, porque são coisas diferentes. Então, isso passa a forçar demais a coluna. Normalmente, a gente entende que o corpo tem que integrar tudo. E as pessoas, quando chegam com dor nas costas, muitas vezes no consultório, né, dos osteopatas, elas acham estranho quando o osteopata tem que mexer no órgão, porque elas estão acostumadas a ter que mexer no local onde dói. Isso é um grande diferencial, né? Você tentar achar a causa do problema, né, e pro osteopata, sob o ponto de vista da mobilidade. Então, para essas pessoas com mais de 60 anos, complicações às vezes relacionadas a algum órgão, uma pneumonia foi o exemplo, e o que mais que elas podem apresentar? Para as pessoas às vezes que estão nos assistindo, que já tiveram algum problema desse tipo, consiga se encontrar no que nós estamos falando aqui. Muito bem, é bem simples, na verdade. A gente recomenda a osteopatia normalmente para quem já teve alguns traumas. Tá? O que eu quero dizer com trauma? Vamos lá, alguns para exemplificar, né? Primeiro, acidente de carro. Qualquer acidente de carro que você teve, ele pode gerar fixações na coluna cervical, torácica e em alguns órgãos. Então, isso ao longo dos anos pode ir minando a saúde da pessoa. Quedas, algumas quedas sentadas, quedas que caem com o bumbum no chão mesmo, quedas num pé só, isso mesmo tudo. Que não tenha fraturado nada. Exato, aí é que está o segredo, porque às vezes quando não fratura, o paciente acha que não tem nada, e ele tem. Aí ele vai ter o que nós chamamos de disfunção de mobilidade, ou hipomobilidade. Essas áreas param de mexer e aí começa a sobrecarregar outras. Eu sempre dou exemplo assim, é como se tivesse 10 pessoas remando no barco. Aí deu trauma, 4 pararam de remar. Só que o barco tem que remar ainda na mesma velocidade. Ou seja, esses 6 que sobraram vão ser sobrecarregados e neles vão aparecer a dor. Olha. Só que qual que é o problema? A gente trata esses caras que estão com dor. E não botamos para mexer os 4 que pararam. O osteopata pensa assim, ele vai olhar e falar, olha, quem não está mexendo? Essas 4 estruturas, vou colocar para mexer, aí vou aguardar. Para reequilibrar. Isso, aí eu vou aguardar o corpo se recuperar. Porque o osteopata, ele também entende que quem faz a cura é o próprio corpo. A gente só dá um empurrãozinho, literalmente. Olha que legal. E quando a gente pensa assim, nesse exemplo que foi dado e no que foi falado, o paciente que procura a osteopatia, ele tem que necessariamente estar sentindo uma dor ou um incômodo, uma restrição para realizar alguma coisa? Ou não? Pode ser preventivo isso? Pode ser preventivo. Isso é uma cultura interessante se a gente explicar. Normalmente as pessoas procuram osteopata porque tem dor. E o médico, de uma forma geral, e os profissionais da saúde, né? A pessoa só vai exato, atrás quando está se tem incomodando. Dor. Exato. Mas eu sempre recomendo assim, quando vão os primeiros pacientes serem atendidos, a gente fala, olha,
você, normalmente, quando tiver algum trauma, né, ou depois de uma doença, por exemplo, tive um episódio de gastrite, ou né, dores de cabeça, traumas no crânio. A condição normalmente você tem que emocional ver. foi falada também, né? Isso. Você comentou. Nessa idade, enfim, com o avançar da idade, com o envelhecimento, existem traumas que às vezes são inevitáveis, né? A ausência dos filhos, ou às vezes o companheiro, né, que se vai, enfim, situações que a pessoa vai ter que lidar, especialmente nesse momento. Isso pode gerar também essas complicações? Pode sim. Normalmente a gente fala que as emoções são gatilhos dos problemas. É como se tivesse uma conexão bem próxima entre essas duas coisas. Então, por exemplo, quando o idoso às vezes recebe uma notícia ruim, às vezes o corpo dele não aguenta a notícia. Isso é muito comum, né? Os filhos, não fala para o papai que a mamãe está internada. Coisas desse tipo. Por quê? Porque o corpo não está preparado àquela notícia. Então, ele não está se adaptando bem. A ideia de fazer um tratamento osteopático no idoso é, aos poucos, ir dando mais mobilidade, que o idoso vai perdendo essa flexibilidade ao longo dos anos. E isso vai deixando o corpo dele um pouco mais adaptável. Então, ele não precisa, né, ser poupado de algumas notícias, ele vai conseguir, né, o corpo dele vai conseguir aguentar isso. Claro, isso varia de pessoa a pessoa, mas a ideia é que a gente tenha essa capacidade de adaptação aumentada. E só um exemplo para a gente finalizar esse bloco, de uma condição emocional virando alguma alteração física. Como é que eu posso, através de um trauma, de uma dor, né, emocional muito forte, desenvolver problemas físicos? Qual que é a relação que o corpo faz? Existe inúmeras relações, isso entra um pouco na psicossomática, né? A osteopatia não estuda isso diretamente, mas a gente tem uma relação. Então, normalmente, os problemas musculoesqueléticos, os sintomas, né, que vêm no corpo... Uma dor que aparece pós-trauma. Exato, ele pode ter relação com algum componente emocional. O mais comum dos problemas musculoesqueléticos é a pessoa se sentir desvalorizada. A desvalorização da pessoa normalmente traz sintomas musculoesqueléticos. Aí, a depender do tipo, com quem, quando, como, vai ser em uma parte diferente do corpo, mas sempre musculoesquelético. E vocês conseguem, através da avaliação, entender que aquele problema físico, enfim, está relacionado com a condição emocional naquela hora? Sim, ele pode ter relação, sim. Nós não somos psicólogos para tratar isso, normalmente encaminhamos, né, para um profissional adequado, às vezes, para estar ajudando nesse processo. Mas, como a gente fala, a ideia da osteopatia, no sentido do contexto geral, é tratar corpo, mente e espírito. Nada pode ficar de fora. Legal. Doutor, obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já, não saia daí.